Bom dia, boa tarde, boa noite, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é mais um Momento Crescendo em Cristo. Nosso Momento Crescendo em Cristo de hoje tem como tema Fortalecendo a Fé na Verdade. Aleluia! Bom, é muito interessante nós pensarmos sobre essa questão de fortalecer. A vida do cristão precisa estar cada dia mais, havendo uma determinada maturidade. Eu sempre gosto de usar a frase: nós precisamos ser mais parecidos com Jesus hoje do que fomos ontem e amanhã do que temos sido hoje. Então esse fortalecimento, esse amadurecimento de nossa fé, de nosso conhecimento da palavra, de nosso comprometimento com a palavra do Senhor é extremamente importante. Nós sabemos que a verdade é Cristo, nós sabemos que a verdade é a palavra do Senhor, não é? Nós sabemos que Ele é a própria palavra de Deus encarnada que caminhou conosco aqui na terra e nos abençoou, demonstrando realmente quem é o próprio Deus, agindo aqui em nossa esfera humana. Glória a Deus por isso. Então, o que nós precisamos é fazer com que a nossa fé se amadureça, se fortaleça naquilo que é a verdade, naquilo que é a palavra do Senhor. Nós temos como versículo para hoje Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7. Eu vou estar lendo na versão transformadora, que diz assim: E agora, assim como aceitaram a Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo, aprofundem nele as suas raízes e sobre ele edifiquem a sua vida. Então sua fé se fortalecerá e vocês transbordarão de gratidão. Essa versão é muito interessante, querido, quando nós pensamos nesse texto, porque ele fala da importância de que agora, já que nós estamos em Cristo, deve haver um crescimento, deve haver um aprofundamento naquele relacionamento com o Senhor. Eu gosto sempre de lembrar a palavra conhecer. Muitos conhecem a Deus apenas no nível mais superficial, vamos dizer assim, do contexto da palavra. A palavra conhecer, ela envolve saber que existe, ela envolve ter amizade, ela envolve também experimentar as mesmas coisas. Então esses são pelo menos os 3 níveis de conhecimento que nós precisamos entender. Então hoje muitas pessoas conhecem a Deus no sentido superficial, porque não tem como negar a existência de Deus, analisando como a Bíblia diz que os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento, a terra, anuncia as obras de suas mãos. Então, quando nós olhamos tudo quanto foi feito, como perfeito, sincronizado, um de certa forma caminhando para auxiliar o outro na sua existência, não tem como negar a Deus. Então muitos conhecem a Deus assim. Claro que nós também temos pessoas que não conhecem o Senhor nem nessa esfera. Não o reconhecem como Deus, não o reconhecem como Criador, não o reconhecem como Senhor. E o segundo nível, então, é um nível de amizade. Então, se você conhece o Senhor, é preciso que haja esse aprofundamento. Primeiro, você conheceu por saber que Ele existe, porque a palavra dele é preciosa, porque nós temos um grande número de irmãos que servem ao Senhor, e a gente percebe na vida daquelas pessoas que outrora vivia longe de Deus e agora vivendo na presença do Senhor, a sua vida foi transformada. Isso é tremendo e isso impulsiona as pessoas também a buscar conhecer o Senhor. Então é preciso ter amizade, é preciso, ter uma proximidade maior e melhor com o nosso Deus. E por fim, experimentar as mesmas coisas, experimentar o mesmo amor, a mesma paz, a mesma alegria, o mesmo poder, a mesma santidade, e assim sucessivamente. E ele diz que, já que nós estamos em Cristo, é necessário que continuemos segui-lo, é necessário que nós continuemos aprendendo dele, não só desfrutarmos dele, da sua salvação, que foi nos dada a partir da morte dele ali na cruz do Calvário, e nós acessarmos isso pela fé, como diz lá, Efésios 2, 8 e 9, que é pela graça que nós somos salvos por meio da fé.
por intermédio da fé. E aí no verso 7 ele diz, olha, aprofundem as suas raízes, né? Aprofundem as suas raízes e sobre ele, sobre Jesus, sobre a palavra, sobre a verdade de Deus, edifiquem as suas vidas. Então, a partir desse momento, você vai, então, por exemplo, como um trabalhador. Como é que o trabalhador, né, ele pratica a sua vida profissional, porém com base no ensinamento da palavra? Como é que o patrão faz isso? Como é que o esposo faz? Como é que a esposa faz? O filho, a filha, né? Como é que um adolescente faz isso? Como que um jovem faz isso, né? Como o próprio salmista diz, como porventura o jovem manterá, né, a sua vida pura diante do Senhor? Aí ele diz, observando, guardando o ensinamento da palavra. Tranquilo, né? E assim, né, de forma bem simples mesmo. E aí, por fim, ele fala, e vocês transbordarão de gratidão. Queridos, quanto falta essa expressão de gratidão de nossa parte para com Deus, da nossa parte para com as demais outras pessoas. A palavra do Senhor diz para nós que em tudo dai graças. Talvez você não tenha observado isso, mas Efésios capítulo 5, verso 18, fala que nós devemos buscar sermos cheios do Espírito Santo. E na proporção, como ele ainda chega a dar ali uma referência, ele diz, olha, não vos embriagueis com vinho onde há contenda. Sabe, queridos, as pessoas quando elas ingerem bebida alcoólica, ela perde o seu controle. Ela começa agora a agir, muitas vezes, de forma diferente do que é o natural daquela pessoa agir. Então ele está dizendo também que o Espírito Santo, ele vai agir dessa forma. Ele vai alterar o seu comportamento. Porém, não, né, como diz o texto lá, que o vinho embriaga e traz contenda. Pelo contrário, vai te trazer aproximação de Deus, vai te trazer um bom relacionamento com as pessoas, né? E o Espírito faz dessa forma. E no verso 19, 20, ele diz para nós como é que nós nos enchemos do Espírito. Ele diz, primeiro falando entre vós com salmos e cânticos espirituais. Então o crente deve, ao encontrar-se com outro cristão, falar dessas verdades de Deus, anunciar como Deus tem operado na sua vida, na sua igreja, não é? Como que os resultados têm sido alcançados. Então nós, quando começamos a falar entre nós dessa forma, também estamos sendo cheios do Espírito Santo de Deus. E a segundo propósito, ele diz que nós devemos, né, sermos agradecidos. Esta é a segunda, vamos dizer assim, fórmula, né? Essa é o segundo item da fórmula que Deus nos apresenta em Efésios 5, né? Que falando como nós nos enchemos do Espírito. Primeiro falando entre nós com salmos e cânticos espirituais, depois nós devemos estar, né, sendo agradecido em tudo, e por fim, ele diz assim que para nós sermos cheios do Espírito Santo, né, é necessário que nós nos submetamos uns aos outros, ou seja, que a nossa vida seja um instrumento para abençoar a sua, né, e a sua para abençoar a minha. Olha como nós falamos já a respeito de crescimento, como a fé é amadurecida dessa forma. Além do mais, querido, nosso coração se enche de gozo, se enche de alegria, porque nós estamos, né, cada dia mais, né, vivendo a semelhança de Cristo. Lembrando que Romanos 8, 29, a palavra do Senhor diz que nós fomos predestinados. Deus determinou que todos aqueles que aceitarem o seu Filho como Salvador e Senhor se torne parecido com Ele, semelhante a Ele. E lá diz dessa forma, né? Que é necessário que nós, né, somos predestinados para sermos conforme a imagem, né, de seu Filho. Maravilha! Veja como é importante também o crescimento quando o profeta Oséias, um texto muito conhecido, capítulo 6, no verso 3, ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Veja, nós já conhecemos, mas em que nível? Nós estamos muitas vezes nesse nível muito inferior e é necessário, querido, que nós assim possamos estar desenvolvendo a nossa vida na presença do Senhor. Maravilha, maravilha, maravilha. Que bom que você está aqui nesta oportunidade para juntos nós refletirmos sobre isso. Pergunta, né? A sua vida tem crescido em Cristo? Você, por exemplo, ao olhar a sua vida cristã há 5 anos atrás e a sua vida hoje, 5 anos depois, né? Como que você tem vivido? Você mesmo enxerga na sua vida a maturidade, o crescimento, o fortalecimento da sua fé, não é? Eu gosto mesmo de sempre de lembrar, se alguém pisava no seu calo há 5 anos atrás, você tinha uma forma de reagir, né? De retribuir aquela pessoa, não é? E aí você às vezes fazia até pior do que aquilo que ela fez contigo.
Mas lembre-se que a palavra do Senhor nos diz que nós não podemos, nós não devemos e nem podemos, né, pagar o mal com o mal. Né? Então é necessário que nós, né, se houve crescimento de lá para cá, você já entendeu essa verdade bíblica de forma alguma, você vai agir como agia há 5 anos atrás. Por quê? Porque tem havido um amadurecimento, um crescimento, né, na sua vida, como nós pensamos no texto. Fortalece a sua fé na verdade, edifica ela, fortalece ela na verdade, como o texto está falando para nós. Maravilha, querido. Você lembra do Salmo 37:5, que nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Quero orar com você. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade preciosa de refletirmos, ó Deus, sobre esse assunto extremamente importante, que é o desenvolvimento, que é o fortalecimento da nossa fé. Mas ela se fortalece em quê? Ela não se fortalece somente nas promessas, mas ela fortalece na verdade, no sentido de que o Senhor tem uma expectativa para que a minha vida, a vida de nosso irmão e de nossa irmã que nesta oportunidade estão nos assistindo nesse vídeo, Senhor, também venha haver, ó Deus, um fortalecimento, venha haver um amadurecimento, ó Deus, um crescimento em sua fé. Pai, nós oramos abençoando esta família, esse irmão, esta irmã. Senhor, nós não sabemos as lutas e as adversidades que eles têm enfrentado, mas uma coisa é certa e não tem como negar. Nós conhecemos o Deus que tudo pode, aleluia. E se o Senhor assim tudo pode, cremos também, Pai, que o Senhor, pela tua graça infinita, pelo teu amor maravilhoso, estará alcançando essa vida, restaurando, curando, abençoando, Senhor, e em nome de Jesus, fortalecendo a sua fé. Que a graça do Senhor esteja sobre o nosso viver. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se você ficou até aqui, eu te peço que se inscreva no canal, deixe aí o seu gostei e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas sejam abençoadas. Muito obrigado, tenha uma ótima semana, fique na graça e na paz, em nome de Jesus.